A gente acha que está só montando um aquário, mas a real mesmo é que o aquário que começa a montar a gente. No dia 15 de abril de 2025, eu resolvi comprar o meu aquário. Vai até na loja, começa a ver os produtos, fica na dúvida, tira a dúvida, conversa. Aquário no porta-malas e ideias na cabeça. Nem água, nem coral, nem peixe à vista, nada disso. Eu só queria um pedacinho do mar dentro da minha casa. Mais pra frente, eu fui descobrir que isso aí era impossível. Mas eu queria, mas deixa essa história para depois. E como toda boa história, essa começou com vidro, sal e silêncio. Antes da vida, veio o espaço. O substrato já estava no lugar. As rochas eu já tinha montado, eu já tinha desenhado. Peguei esse substrato, um substrato bem fininho. Talvez eu me arrependa? Talvez eu me arrependa. A luz do ambiente estava batendo ali no vidro e eu com as minhas próprias mãos tentando desenhar um recife. Tentei imaginar ali como que ia ser o fluxo da água, por onde os peixes iam nadar, aonde ia cada coral, muito embora eu não conhecesse e ainda não conheço a grande variedade que tem. Mas no fundo, eu só estava tentando que aquele espaço fosse meu, com a minha cara. Esse layout acabou que nem foi o final. Isso vocês que acompanham o canal aqui já viram. Mas foi o primeiro. E o primeiro de qualquer coisa sempre tem um peso um pouco diferente. É quando você começa a criar uma história que ainda não existe. No dia 23 de abril, eu recomecei. Se é que dá para falar que é um recomeço, mal eu tinha começado. O primeiro layout já estava no aquário, mas não era aquele layout. Antes de colocar a água, olhei tudo com calma e falei, não, preciso mudar esse layout aqui. E assim, eu refiz tudo, pedra por pedra, muitos dedos colados, novamente imaginando ali o fluxo passando, os peixes, os corais, os esconderijos, mas dessa vez eu tinha certeza, assim que eu acabei de fazer o layout, era esse mesmo que eu queria. Aí sim, quando tudo fez sentido para mim, tudo ficou esteticamente como eu queria, tudo estava no lugar, substrato, a rocha, a água, o samp traseiro já com carvão ativado, perlon, mídias, não tinha nada vivo ali, mas tudo na minha cabeça já parecia pulsar. Aquele foi o primeiro dia que o aquário respirou. A água entrou. E chega a ser estranho, na verdade, como alguma coisa que está tão vazia ainda, sem vida aparente, já prende tanta a atenção. Dia 25 de abril, o silêncio acabou. Entraram os primeiros habitantes desse aquário. 10 paguros, pequenos, lentos, mas cheios de propósito para o aquário. Eu fiquei observando cada um deles ali escalar, se esconder, explorar o aquário. Às vezes eu escutava uns barulhos meio estralados assim no vidro. Primeiramente eu me assustei, confesso. Depois eu percebi que era só eles explorando o aquário, batendo ali as suas pequenas casinhas contra o vidro. E pela primeira vez, o aquário me respondeu. É bizarro, na verdade, de pensar como algo tão pequenininho pode mudar ali todo o clima do aquário. Tipo, era só pedra e água e de repente eles estavam ali e virou um ecossistema. Não tinha coral nem peixe, obviamente, mas naquele dia, pela primeira vez, o sistema estava vivo, respirando. Entre os dias 26 de abril e 2 de maio, nada de novo, nenhuma vida nova entrou no aquário. Mas tudo estava mudando. Todos os dias uma bateria de testes. Todos os dias fazia os testes para ver como que estava a ciclagem. Amônia sobe, amônia desce, nitrito surge e depois desaparece. O nitrato aparecia e eu anotava tudo. Eu estava achando ali praticamente que controlar os números era controlar esse pedacinho de mar. Você chega a ficar meio obcecado por esses números, fica observando o aquário, aparece alga, não aparece. Espera um sinal claro do aquário, mas a única coisa que ele te dá, ou na verdade que ele te exige,
é paciência. No dia 30 veio minha primeira prova. Na verdade, o primeiro susto. O aquário vazou. Sem aviso, sem drama, simplesmente foi água no chão. E tudo que eu tinha montado com tanta calma, observado com tanta calma, eu tive que desmontar às pressas. Vou gravar no celular aqui mesmo, mas infelizmente deu problema no aquário. Durante a fase da ciclagem aqui eu percebi que estava empoçando um pouquinho de água aqui no canto. Para minha surpresa, olha só, já passei pano aqui algumas vezes, né, para, enfim, verificar e realmente está vazando um pouquinho aí. Que dó, que dó. A nossa cabeça enche de coisa. Será que o ciclo parou? Vou ter que começar tudo de novo? Será que vai dar tempo de fazer tudo isso aqui, de trocar o aquário? Até nos paguros, eu pensei. Mas aí, no meio de todo esse caos, eu só tinha uma coisa para fazer, que era agir. A minha sorte é que dava tempo de salvar tudo. Era pouca coisa, confesso, mas aquilo já era tudo para mim. Transfere tudo de um aquário para outro. Substrato, rocha, água, mídias, equipamentos e no fim, graças a Deus, nada se perdeu. Para mim, só ficou claro que no aquarismo, no final das contas, não é sobre querer ter controle de tudo, mas sim sobre a resposta que você dá. Aquário novo, novas dúvidas sobre o sistema que agora mudou de lado, tem mais compartimento, tem mais altura, faz peça, corta peça, coloca isso aqui, coloca isso ali, corta a coisa, adapta. Foi foda, não vou negar, era um momento que eu já estava aí um pouco mais tranquilo e de repente várias dúvidas que não precisavam ter estavam novamente ali na minha cabeça. E também foi ali que eu entendi. Quem tem aquário precisa estar sempre pronto para recomeçar e aprender mais. Dúvidas e mais dúvidas me surgiam por conta da ciclagem. E aí, tá pronto, não tá? Escolha de produtos errados, economia besta? O que tá acontecendo nesse aquário aqui? O que tá acontecendo nessa ciclagem? Mas a minha inquietude queria saber, e aí, tá pronto? E aí, o que eu fiz? Levei um pouco da minha água numa loja, num aquarista profissional que me disse, beleza, Gabriel, todos os parâmetros já estão ok, condizentes com o final da ciclagem. Pode começar a vida no seu aquário. Depois dessa tempestade, então, final do ciclo, vieram eles. 2 ocelares, peixes palhaços pequenininhos, bem laranjas, bem vivos e bem curiosos. Comecei a observar ali como que eles interagiam entre eles, como que era o território para eles, a alimentação deles, e assim eu fiquei ali, era um final de semana, eu lembro, muito tempo hipnotizado ali olhando para os dois. É aí que a ficha começa a cair, que simplesmente não é só uma decoração, não é só um enfeite. Tem realmente vida, é um mundo vivo. E aí vieram os primeiros corais, zoanthus com um monte de nome complicado, hammer, e depois, calma, que vocês já vão ver o depois. Cada um deles uma história, cada um deles uma cor, cada reação um sinal. Luz demais fecha, correnteza demais estressa, tudo tem um ponto certo. Ao mesmo tempo, nada é estático dentro do aquário. Para mim foi como se eu tivesse que cuidar ali praticamente de alienígenas, de seres de outro planeta dentro do meu aquário. Muito coloridos, bonitos, frágeis e inteligentes. E é impossível não se apaixonar ali por cada um deles. Só que aí, ficar só com um hammer é pouco.
Bora pegar mais um hammer, bora pegar mais um leather, vamos pegar uma blastomussa merlete, um trumpet kryptonita, aquele verde maravilhoso, vamos pegar mais um hammer, mais uma blastomussa, vamos pegar mais trumpets. E eu nem sei se eu falei todos que tem ali, tem também cloves papaya. É muita coisa, mas ainda tá no início. Eu tive que aprender a escutar um aquário, e ele fala com diversos sinais. É uma alga que aparece, uma alga que não aparece, um zoanthus que não abre, um peixe que está com um comportamento um pouco estranho. E aprendi também que tudo é rotina. TPA, testes, organização, limpeza, parâmetros da água e mais do que isso, principalmente nesse início, é estar sempre presente e observando todos os dias se tudo está indo bem, se não está, enfim, a saúde do aquário. E a real é que cuidar do aquário é cuidar do ecossistema, mas, acima de tudo, é cuidar de mim também, da minha cabeça. No dia 2 de junho, agora, pouco tempo atrás, um dos palhaços morreu, o menorzinho, sem sinais visíveis, sem doença aparente, simplesmente um dia estava lá, começou a ficar mais apático, mais estranho no fundo do aquário, no outro ele já não estava. E como a natureza é, né? Até o dia anterior esse peixe palhaço que estava ali sempre muito curioso em cima dos paguros, beliscando às vezes eles, agora estava com toda a tropa ali de paguro em cima dele. Foi o meu primeiro luto desse aquário e confesso que foi um luto salgado. A gente se apega a esses bichinhos. E a gente pesquisa, estuda, pergunta para as pessoas experientes, mas na verdade eu acho que a gente nunca está pronto para ver um bichinho desse simplesmente morrer sem explicação de um dia para o outro. No dia seguinte eu peguei outro Ocellaris pequenininho para fazer par com esse daí, não por impulso, mas talvez para voltar a ter o equilíbrio do aquário. O outro continuou bem, saudável, comendo, ativo. "50 dias se passaram desde que eu iniciei a jornada aqui com esse aquário e nem parece que faz tanto tempo assim. E eu vejo mais do que um aquário nascendo. Eu vejo uma conquista, uma jornada, uma pequena parte do oceano aqui dentro da minha casa, do meu escritório. Mas como eu tinha falado lá no início, é impossível você manter o mesmo padrão de perfeição da natureza. E é por isso que a gente tem que estudar, tentar fazer o melhor para manter uma boa qualidade de vida aqui para todos os animais, sejam eles ali os peixes ou os corais. E essa foi a primeira parte da minha jornada aí de 50 dias de muita luz, câmera e sal. Eu vou deixar agora algumas imagens com vocês aí para vocês apreciarem, para vocês entenderem tudo isso que eu estou falando. E aproveitem. Vejo vocês na próxima. Valeu. Um abraço.